E aí, galerinha do terceiro ano, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão aí nessa quarentena? Espero que bem, tá? Em casa, consciente e fazendo a parte de vocês para que logo logo a gente fique em casa, assim como eu tô fazendo a minha, tá? Tratando bem da higiene, lavando a mão com água e sabão, depois passando álcool em gel e torcendo para que logo logo isso tudo passe, não é verdade? Fala alto, sabe? Porque meus alunos gostam de escutar a minha voz, que eu sei disso, terceiro ano. Então, nós, né, já tivemos o tema 1, que foi sobre o capitalismo, e o tema 2, que tratou do socialismo e da Guerra Fria. Na verdade, fizemos a revisão para a nossa prova, que teria sido no dia 16, agora de março, mas infelizmente por causa desses acontecimentos, né, no mundo inteiro, nós estamos um pouco parados e estamos retornando essa semana com a unidade, né, o tema 3 da nossa apostila, que é o mundo pós-Guerra Fria, quer dizer, depois que acabou a Guerra Fria, né? Como ficou esse mundo no final do século XX, né, numa nova ordem mundial. É o que a gente vai estudar aqui nesse capítulo. Na minha apostila é o número 75. Não sei se na de vocês já vai ter o mesmo número, tá? Mas é só vocês olharem pelo tema 3, a nova ordem, tá? O mundo pós-Guerra Fria, que vai tratar da nova ordem mundial. E aí a gente vai relembrar, né, o que foi a Guerra Fria, o que é essa nova ordem mundial pós-Guerra Fria, né? Então a Guerra Fria foi aquele período de instabilidade, né, política e econômica que a gente teve aqui, no mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, os países europeus, muito fragilizados, né, depois da Segunda Guerra Mundial, não tinham mais aquele poder naquele momento econômico, já que a boa parte da guerra aconteceu dentro dos países europeus, e eles, né, perderam muito dinheiro, muitas pessoas morreram, cidades destruídas, e eles não tinham mais aquele poder que eles tinham até aquele momento. E daí surgiram, né, duas novas superpotências que foram os Estados Unidos e a União Soviética. E essa potência, a gente tinha de um lado uma potência capitalista e de um outro lado a potência socialista. Então a gente vai ver isso agora. Então, como vocês podem aqui, né, observar, eu coloquei aqui no quadro para a gente relembrar o que a gente viu, tá? Nas aulas antes né, que seria antes da prova. Então, o período da Guerra Fria foi um período em que o mundo ficou dividido em duas grandes potências. Estados Unidos, potência capitalista, versus União Soviética, que era a potência socialista, tá? Esse mundo foi chamado de mundo bipolar. Por que bipolar? Porque eram duas, né, superpotências disputando aí a hegemonia. Então, o que era essa disputa? Vamos relembrar. Aquela disputa de poderio bélico, né? Investimento em armamentos, em treinamentos militares, tá? Arsenal bélico de armas, tanques, aviões, tá? Todo aquele preparatório para uma possível guerra. E o investimento também, o quê? Espacial, a chamada corrida espacial, tá? Que fez com que vários satélites foram mandados para o espaço. O homem, né, os Estados Unidos mandou o homem para a Lua primeiro, né, a primeira grande conquista espacial, só para a gente lembrar, foi da União Soviética, com o primeiro, né, satélite no espaço, o primeiro ser vivo no espaço, que foi a cachorra Laika, e depois os Estados Unidos, né, saiu vitorioso nessa conquista porque ele levou o homem para a Lua. Mas aí o tempo foi passando, né, e houve a União Soviética começou a passar por vários problemas econômicos e após, né, em 1989, com a queda do Muro de Berlim, tá, e vários problemas econômicos que a União Soviética veio enfrentando, mas a queda do Muro de Berlim, que dividia a Alemanha, né, em Alemanha Oriental, que era dominada pela União Soviética, e a Alemanha Ocidental, dominada pelos Estados Unidos e seus aliados capitalistas, após essa queda, a União Soviética ficou mais fragilizada ainda e no ano de 1991 ela se desfragmentou, dando fim, tá? Esse poder, né? Todo esse mundo aí, durante que durou, né, do período da Guerra Fria, e esse mundo bipolar.
E aí, no início da década, né, de 1991, o que aconteceu no início da década de 90, né? A União Soviética não tinha mais o seu poder econômico, estava fragilizada, fragmentada em 15 novos países, e começou a surgir aí, né, uma nova ordem mundial. Por quê? Que naquele momento os Estados Unidos é aquele país que despontava como o país que tinha o maior poder econômico mundial. E aí seria então os Estados Unidos, né, no final do século XX, um único, né, país com uma potência econômica de desenvolvimento e industrialização no mundo inteiro? Seria aí então um país que a gente poderia falar que era uma potência, né? A gente estaria vivendo uma potência unipolar, quer dizer, somente uma única potência que tivesse todo o poder econômico, industrial, militar, né, no mundo inteiro? Aí a gente pergunta, isso seria uma coisa coerente né, naquele final do século? Não, né? Então, apesar dos Estados Unidos ter toda a força, tá, econômica, política, cultural, militar, ele tem uma grande influência mundial. Nós também temos surgiram, né, nesse cenário, outros países que já estavam no final do século com a sua economia já consolidada e disputavam junto com os Estados Unidos esse poder nessa aquisição econômica e mundial dentro da política mundial. Então aí, né, não fazendo jus aos Estados Unidos ser o único país apontado, né, unipolarmente pela nova ordem mundial, nós temos aí, no final do século XX, início do XXI, tá, um mundo multipolarizado, tá, de mais de uma potência. E quem seriam essas novas potências? Além dos Estados Unidos, lógico, né, a gente tem as potências da União Europeia, Alemanha, França, Reino Unido, a Itália, e nós temos aí também a potência japonesa, né, na Ásia, o Japão, que é uma das maiores potências também econômica e de grande influência no mundo inteiro. Esses países são os países, né, ricos e considerados países desenvolvidos, né, os países desenvolvidos industrializados, que têm uma economia forte e consolidada, tá? Além, tá, dos Estados Unidos também, aqui na América do Norte, a gente também tem uma potência, né, além dos Estados Unidos, o Canadá, que é um país também desenvolvido, tá? Nós temos países também que têm uma economia bem estabilizada, né, e são considerados um país desenvolvido. Na Oceania, a Nova Zelândia e a Austrália, tá, que também são países economicamente importantes, e além do cenário aqui da União Europeia. Então, dentro da Europa Ocidental, os países são considerados desenvolvidos, mas nem todos esses países desenvolvidos são países altamente industrializados e de grande potência econômica. Tá legal? E aí, nesse mundo, né, multipolar, com grande potência, as potências, né, lógico, desenvolvidas e industrializadas, elas vão ter uma grande importância na economia e no cenário mundial. Mas nós temos vários países que não são desenvolvidos, né, não têm essa economia desenvolvida fortemente, porém tem uma grande influência mundial, que são os países que são os considerados emergentes. Então, os países emergentes, como é o caso do Brasil, tá? Da Rússia, da Índia, da China, da África do Sul, que são países que não são considerados, né, altamente desenvolvidos e industrializados, porém são países que têm uma economia já forte, tem um parque industrial desenvolvido, né, só que ainda precisa resolver alguns quesitos, principalmente sociais, dentro do seu território. Mas eles, na economia mundial, têm uma influência muito importante e eles formam, né, esse grupo chamado BRICS, que são um grupo de países, tá, em desenvolvimento, que se unem, né, força para poder representar o cenário econômico mundial dos países emergentes, tá legal? E os países mais ricos do mundo, eles formam o chamado G7, já foi, né, G8, porém, né, eles fizeram uma nova avaliação e a Ucrânia não faz mais parte do G8, tá? E sendo assim, a gente tem somente G7, os países mais ricos e industrializados do mundo.
Então, o G7 é formado, né, pelos Estados Unidos, o Japão, a França, a Alemanha, o Reino Unido, o Canadá e a Rússia. A Rússia a gente pode observar, né, que também faz parte do BRICS. Então, ela está inserida nesses dois grupos de países aqui, tá legal? Os Estados Unidos, como a gente sabe, né, é uma superpotência. A gente vê isso agora mesmo nesse quesito que a gente está vivendo nesse cenário, né, problemático da saúde. A gente vê que muitos países eles seguem a recomendação dos Estados Unidos, eles buscam seu apoio, porque é uma das maiores potências econômicas do mundo e ele tem essa influência política, econômica, mundialmente, tá? E essa posição dos Estados Unidos, ela não está relacionada só à economia, né, e à política. Ela também influencia a moda, a cultura, a música. Então, muitos países, eles são influenciados o modo de vestir, os filmes que nós vemos, as revistas que nós lemos, as modelos. A gente costuma, né, acompanhar essa moda que vem de fora e incorporar nessa tendência ocidental, né, de imitar os Estados Unidos e alguns países da Europa, tá legal? E eles têm um dos maiores parques, né, industriais do mundo e as maiores empresas multinacionais, que são aquelas empresas que têm o quê? Uma sede no país desenvolvido e filiais nos países subdesenvolvidos. Então, muitos produtos que a gente consome aqui no Brasil fazem parte, né, são empresas americanas, como é o caso do McDonald's, da Coca-Cola, da empresa Nabisco, né, de biscoito, a Johnson & Johnson, né, muitos produtos de cosmético que nós utilizamos são de empresas norte-americanas, né, de produtos de higiene, de marca Gillette. Então, são marcas que a gente consome aqui no Brasil, né? Muitas empresas produzem, utilizam a nossa mão de obra aqui, pagam os nossos impostos, mas a sede mesmo delas ficam nesse país. No caso aqui, esses citados são países norte-americanos, né, estadunidenses. São empresas estadunidenses. E aí a gente vem para essa outra parte aqui, que é a definição, tá, de regionalização mundial, seguindo alguns critérios econômicos. Então, seguindo os critérios econômicos, a gente pode dividir o mundo, né, essa divisão, em alguns fatos e em alguns países. Tá? O primeiro grupo de países que vocês vão ver aí, no meu está na página 77, mas é a terceira página aqui da apostila, tá vendo? Onde tem até a foto da ex-ministra do Reino Unido, Margaret. Então, nesse grupo aqui, a gente tem o primeiro grupo dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Esse termo surgiu, né, logo após o fim da Guerra Fria, perdão. Tá? Então, logo assim que acabou a Guerra Fria, surgiu esse termo países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Porque até então a gente utilizava o termo primeiro, segundo e terceiro mundo, que a gente vai ver logo após. Então, quem são os países envolvidos? São os países ricos, né, capitalistas, de maior poder econômico no mundo, que é os Estados Unidos, o Canadá, né, os países da Europa Ocidental e, como eu falei, o Japão, a Austrália e a Nova Zelândia. Eles fazem parte do restrito, né, mundo desenvolvido. Eles têm o IDH, né, extremamente elevado. O que é isso? O índice de desenvolvimento humano desses países é muito elevado. Fazendo com o que faz esse índice ser elevado? Pouco analfabetismo, quer dizer, nesses países você praticamente, né, a taxa de analfabetismo é praticamente zero. Alta expectativa de vida, quer dizer, a população nesses países elas ultrapassam 70 anos, é por isso que nesse cenário de crise da saúde mundial que nós estamos vivendo, nós observamos que nesses países está tendo um número de pessoas mortas muito grande, porque muitos desses países têm uma concentração de idosos muito grande, tá? De pessoas o número de pessoas acima de 60 anos nesses países desenvolvidos e ricos é elevado, a taxa de desemprego é baixa, a diferença, né, entre os ricos e os pobres, ela não é tão grande. Quer dizer, essa diferença social, a divisão econômica, não é tão não tem uma disparidade tão grande como nos países subdesenvolvidos, onde você vai ter uma pequena parcela da população com uma grande concentração de renda e a maior parte da população recebendo, né, pouco menos de 2, 3 salários mínimos. Então, isso nesses países ricos, você não vê essa grande diferença social
que nem a gente vê aqui, tá? E aí quem é, né, a outra parte seria o quê? Os países subdesenvolvidos. Olha só no mapa, vocês podem observar, o meu é sempre em preto e branco, né? Então a gente observa, não sei qual é a cor do livro de vocês, os escuros são os países desenvolvidos. Você vê que é uma pequena parcela, né, de países que são mais ricos, né, desenvolvidos. E a maior parte dos países do mundo são países subdesenvolvidos ou emergentes. Quer dizer, são aqueles países mais pobres ou que já estão, né, alcançando o seu crescimento econômico. Fazem parte desse extenso mundo de países subdesenvolvidos, como a gente pode observar, ó, toda a América Latina, que vai do norte, da América do Norte, né, pegando aqui o México, a América Central e a América do Sul. Todo o continente africano, boa parte do continente asiático, já que somente o Japão é considerado desenvolvido, e as ilhas aqui da Oceania, né? Só menos, né? No caso aqui a Nova Zelândia e a Austrália. Mas o restante está tudo envolvido aqui nos países subdesenvolvidos ou emergentes, tá? O que são esses países subdesenvolvidos? São países que no passado foram colônias, né, de exploração dos países europeus, tá? Vocês observam, isso aí foi tratado no tema 1 dessa unidade, quando a gente falou do capitalismo, né, desenvolvimento do capitalismo e da divisão internacional de trabalho. Então, na época que eles eram colônias, eles tinham que exportar as matérias-primas, né, os produtos primários para as colônias, para as metrópoles, e importar, né, comprar das metrópoles os produtos manufaturados. E aí depois, na segunda fase do capitalismo, né, quando veio o capitalismo industrial, eles tinham que servir, fornecer a matéria-prima, tá, para esses países, que eram as metrópoles da época, e forneciam a matéria-prima para as indústrias e compravam os produtos industrializados. E mesmo depois que os países começaram, né, na terceira fase do capitalismo, já tinham vivido seu processo de independência, eles ainda guardavam, né, todo esse processo, esses anos de exploração, e continuavam sendo, né, dependentes econômicos dos países desenvolvidos que eram a metrópole no passado, tá? Então, essa dependência econômica gerou, né, um atraso na industrialização, no processo, né, de desenvolvimento econômico, uma dependência de produtos industrializados até hoje, principalmente dos produtos de alta tecnologia, tá? Muitos países que são industrializados são de indústrias, em geral, alimentícias, têxtil, mas as indústrias mesmo de grande tecnologia, muitas vezes esses países, eles compram essa tecnologia de fora. São países onde a mortalidade infantil ainda é muito grande, tá? Principalmente nos países africanos, nos países da América Central. Em alguns países da América do Sul, a gente vê que o nível, né, de mortalidade infantil ainda é alta. A expectativa de vida, quer dizer, o tempo que uma pessoa vive ainda é baixo. Tem países do continente africano que a população não consegue, a expectativa de vida é inferior a 50 anos, para você ver o quanto é desesperador. E a gente tem, por exemplo, na própria continente americano, a gente não precisa ir muito longe, a gente tem um Haiti onde a qualidade de vida social da população é comparável aos países também mais pobres do continente africano, tá? E aí você também tem uma alta taxa de analfabetismo, tá? São aqueles grupos de crianças que não conseguem concluir a primeira parte do ensino fundamental e não conseguem ler, escrever, né? Não são alfabetizados. E aí esses países, né, após a Guerra Fria, foram chamados de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Esse título, desenvolvido e subdesenvolvido, dava um ar meio de superioridade nos países desenvolvidos e inferioridade nos países subdesenvolvidos. Aí o que aconteceu? Para tornar o nome, né, de uma forma mais neutra, para você denominar um país, né, sem ofender, sem colocar ele numa posição de inferioridade ou superioridade, começou a se utilizar o termo países do norte e países do sul, né, com a letra maiúscula. Que a gente lembra que tem uma linha, né, que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, tá?
E essa linha, que é chamada linha do Equador, né, tudo que está acima dela faz parte do hemisfério norte. E tudo que está abaixo faz parte do hemisfério sul. Só que esses países, né, do norte e países do sul com a letra maiúscula, a gente não está se referindo aos países, tá, que estão acima da linha do Equador, e sim aos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. A classificação é a mesma, só muda o quê? O jeito de falar, né? Então é uma forma mais neutra de você classificar o desenvolvimento de um país. Então quando a gente fala assim, o Brasil é um país do sul, eu estou me referindo não que ele está no hemisfério sul, mas que ele é um país subdesenvolvido. Por exemplo, a Austrália e a Nova Zelândia, que apesar de estarem no hemisfério sul, são dois países do norte. Por quê? Porque são países que estão localizados geograficamente, né, no hemisfério sul, tá vendo? Aqui, a Austrália e a Nova Zelândia estão no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. Só que eles pertencem aos países do norte. Por quê? Porque são países desenvolvidos, tá? Então, essa denominação, ela não leva em conta a posição geográfica e sim o poder econômico, tá? Por exemplo, a China, o Cazaquistão, tá vendo? São países que estão no hemisfério norte, o México, porém, pertencem aos países do sul subdesenvolvidos, tá? Então, essa denominação de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, hoje, no século XXI, a gente utiliza muito o termo países do norte e países do sul para denominar esses países, tá legal? Aí eu botei aqui, que seria o próximo tema de vocês na apostila, primeiro, segundo e terceiro mundo. Essa denominação, essas três denominações, a gente não utiliza mais hoje, tá? Eram denominações usadas durante o período da Guerra Fria, onde o primeiro mundo eram os países formados pelos países capitalistas desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, os países da Europa Ocidental, tá? Os países, a Nova Zelândia, a Austrália, que eram países sempre, né, tinham um poder econômico desenvolvido, então eram os países do primeiro mundo, capitalistas desenvolvidos. Os países de segundo mundo eram os países socialistas. Então, todo país que era socialista, aliado da União Soviética, era considerado segundo mundo, tá? Porta o seu poder econômico. Então, a gente tinha aí União Soviética, os países do leste europeu, Iugoslávia, a gente tinha China, Vietnã, Coreia do Norte, Cuba, tá? A gente teve alguns países na África, como é o caso da Angola, que eram países que eram de economia socialista, tá? Que a gente já estudou isso no tema 1, e por isso eram considerados países de segundo mundo. E os países de terceiro mundo eram todos os países capitalistas subdesenvolvidos, tá? Que tinham uma economia frágil e de dependência econômica dos países capitalistas desenvolvidos. E hoje em dia, a gente utiliza também muito esses três últimos termos aqui que vocês vão ver na apostila de vocês, que são países centrais, países periféricos e países emergentes. Você vê, quando a gente observa, você vê que a denominação, tá, vai mudando, mas para definir a mesma coisa. Os países centrais aqui, no caso, são quem? São os países desenvolvidos, os países do norte. A denominação para você caracterizar os três países, tá? Essa regionalização aqui vai levar em consideração que os países centrais são os países de alta tecnologia, de poder econômico, militar, cultural, mas de maior influência mundial. Os países periféricos são os países mais pobres, os países subdesenvolvidos de economia mais frágil, tá? De dependência econômica dos países centrais e também dos países emergentes, tá? E nesse caso aqui, os países emergentes, vão entrar aqueles países que ainda não são centrais ou desenvolvidos, né, ou países do norte, porém não são países tão pobres, não são aqueles países periféricos comparado aos países do continente africano e alguns países da América Central, tá, e aqui do Sul. Então são os países que a gente chama de economia emergente, que é o caso do Brasil, da China, da África do Sul, da Argentina, o México. São países que têm um parque industrial já consolidado, exportam produtos industrializados. O Brasil mesmo é um país que exporta muitos produtos industrializados,
tá? Quando a gente passa ali pela ponte Rio-Niterói, você vê aquela montoeira de contêineres, né? São produtos que estão no porto ali do Rio para ser exportados ou para outro estado, né? Ou para países vizinhos aqui da América do Sul. Então a gente exporta carros, a gente exporta produtos eletrônicos, tá? Para outros países aqui vizinhos. Então nós temos isso. Lembrando que essas indústrias, essas empresas que a gente exporta esses produtos que são fabricados aqui, boa parte dessas indústrias elas não são brasileiras. São indústrias que a gente fala nacionais, porque fabricam os produtos aqui no Brasil, utilizam a nossa mão de obra, pagam o nosso imposto, porém, tá? Elas são indústrias estrangeiras que têm as sedes dela em países geralmente, né, da Europa, dos Estados Unidos ou do continente da Ásia ali, perdão, né, e até a Coreia do Sul, que apesar de ser um país emergente, mas junto com os países do Tigre Asiático, né, Tailândia, Singapura, estão tendo cada vez mais um crescimento econômico e conseguem já exportar muitos produtos industrializados dos seus países. Tá legal? Então, meus amores, por hoje foi só. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Mas qualquer dúvida, na segunda-feira a gente vai tirar pessoalmente, tá bom? Eu vou estar no nosso grupo, no horário que foi determinado, e a gente vai se encontrar e vai debater sobre esse vídeo, tá? E sobre a matéria que vocês podem comentar e falar, tirar as dúvidas de vocês. Uma boa semana para vocês, tá? E se cuidem, fiquem em casa, respeitem a quarentena, porque logo logo isso tudo vai passar. E eu tô morrendo de saudade de vocês, tá bom? Se cuidem. Meu terceirão que eu amo de paixão.